Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Somos alunos do primeiro semestre do curso de Comunicação Social com habilitação em Rádio, TV e Internet da turma 2023.1 na Universidade Estadual de Santa Cruz. Este podcast faz parte de um projeto nomeado Media Labs, criado pelo professor Marcelo Pires de Oliveira, do curso de Comunicação, que tem como proposta produzir material de mídias. Essa produção está sendo feita em união com o professor Rúlio, do curso de Medicina, e seus alunos. Juntos chegamos ao Comuniativa, que tem como objetivo estudar e instruir os cuidados corretos para a saúde pública, com foco na comunidade do Banco da Vitória. E somos um dos grupos elaborando conteúdos para ser consumido através da rede social de sua preferência. Esse grupo é composto por Arthur Helder, Carla Cel, João Vitor e Paula Machique. Neste podcast, pretendemos esclarecer dúvidas e orientar sobre o consumo e maneira correta de preparo dos alimentos, com o objetivo de diminuir números de casos de doenças como a cisticercose e teníase. Estamos aqui com alunos do 4º ano de Medicina, que vai nos guiar e nos auxiliar na busca desse conhecimento. Meu nome é Esther Bonomo e eu sou do 4º ano de Medicina da UESC. E meu nome é Júlia Reis e eu também sou do 4º ano de Medicina da UESC. Bem-vindas, meninas, ao nosso podcast. Meninas. Muito obrigada. E falando das doenças em questão, a teníase é uma infecção causada pela tênia e afeta o sistema digestivo. No Brasil, ocorre por ano mais de 150 mil casos relatando essa doença. Em nossas pesquisas, a gente entendeu que esse processo não começa no preparo do alimento, começa antes disso, na compra. Já que a doença só é transmitida ao consumir a carne com ovos do parasita, existe uma maneira de identificar no olhar essa infecção? Sim, a inspeção da carne permite identificar as formas larvais da tênia solo, caracterizada por vesículas ovoides de cor branco-amarelada. Porém, existem alguns animais com baixa carga de cisticercos, que podem escapar na visualização da carne. Além de que cistos caseosos, que resultam de infecções prévias, podem ser mais facilmente detectáveis do que cistos vivos, o que pode levar a registros falsos de transmissibilidade e de infecções viáveis. Então, a cor dos pontos presentes na carne serão amarelados. Isso, mas nem sempre eles são visíveis. Então, por isso a importância do cozimento, de não comer a carne mal cozida, que a gente vai falar a seguir. Meninas, só a carne bovina e suína pode ser transmitida a doença? De modo geral, sim. A gente vê que tem 32 espécies de tênia, só que só 2 delas são capazes de provocar a doença no ser humano, que seria a tênia saginata e a tênia solium. E os bovinos, eles vão ser os hospedeiros intermediários da saginata, enquanto que os suínos, os porcos, são os hospedeiros intermediários da tênia solium. A infecção só é contraída quando essa carne é mal cozida. No caso, mesmo se ela ter os ovos do parasita presente, durante o cozimento é possível matar? Sim, a contaminação ela só ocorre quando a carne contaminada está mal cozida. Por isso que recomenda o cozimento em torno de 70 graus para completa eliminação dos ovos, ou uma outra opção é o congelamento da carne por mais de 4 dias a menos 4 graus Celsius. E se a carne não tiver ovos do parasita, mas for mal cozida ou mal assada, existe algum risco no consumo? Identificar essa carne contaminada, inicialmente ela pode ser muito difícil. E então, por isso, existe sim esse risco de ter contaminação sem estar conseguindo ver. E além disso, essas carnes elas podem estar contaminadas por outros patógenos, por exemplo, vírus, bactérias, por exemplo. E pode ter contaminação de salmonela, Escherichia coli, dentre outras. Então, por isso, a gente recomenda seguir as orientações de segurança alimentar, por exemplo, cozinhar a carne a temperaturas adequadas, congelá-las previamente, igual a Júlia falou, para evitar. É uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas tem, que nos últimos tempos tem se falado muito, é sobre lavar ou não lavar a carne ou o frango antes do consumo. Então, qual a orientação de vocês? Geralmente é orientado a não lavar, até porque pode contaminar os utensílios que estão dentro da cozinha com esses micro-organismos da carne. Então a melhor forma de fazer essa limpeza seria realmente com água fervente. Congelamento e depois fervendo. Assim que for feita a compra da carne, o ideal seria congelar essa carne por 4 dias em média. E quando for utilizar,
Aí sim faz a fervura numa temperatura a partir de 70 graus. Obrigada por esclarecer essa dúvida. E voltando a falar das doenças, quais são os sintomas presentes na teníase? Os sintomas da teníase, eles podem variar em cada paciente, não necessariamente todos eles vão apresentar os mesmos sintomas. Alguns, inclusive, vão ser assintomáticos, ou seja, não vão apresentar nenhum tipo de sintoma. Mas, basicamente, os sintomas da teníase vão ser o desconforto abdominal, as náuseas, vômitos, diarreia ou constipação, a depender do paciente, cólica intestinal, alteração no apetite, mal-estar geral, indisposição, pode apresentar também a fadiga, perda de peso e alguns sinais nervosos, que são insônia, irritabilidade ou inquietação, mas variam de paciente em paciente. É muito diverso, né, os sintomas. Sim. E quem for assintomático também pode transmitir. Pode transmitir. A teníase pode ser contraída através da água também? Não. Existem 2 tipos de doença em questão, né? A teníase e a cisticercose. Em relação à teníase, a única forma de transmissão é pela carne contaminada, onde se ingere as formas larvais dos parasitas. Porém, quando falamos da cisticercose, que também é causada pela tênia, a forma de contaminação já vai ser através dos ovos do euminto, e esses ovos eles podem estar presentes em alimentos contaminados, como frutas e verduras mal lavadas, água contaminada e até mãos sujas. Como eu faço para saber que eu estou bebendo uma água contaminada? Existe uma maneira de perceber isso visualmente? O ideal seria fazer uma análise laboratorial da água, como é feito em alguns casos das famílias cobertas pela Unidade Básica de Saúde ali do Banco da Vitória, que tem um projeto de extensão que se chama Laboratório de Parasitologia Aberta à Comunidade, e com atividades de extensão, que é coordenado pelo professor Marcelo Fernandes, de Biologia. Só que como nem todo mundo tem essa análise de fácil acesso, o ideal é ficar atento de onde essa água vem. Qual que é a fonte dessa água, se ela passa ou não passa pelo tratamento da Embasa, e se não passa, eu tô filtrando, tô fervendo ela de forma correta? E a gente também tem que ficar atento sobre os sintomas que a pessoa que consome essa água pode ter ou não. Se tem algum tipo de contaminação, né? Então a gente vai ver sintomas de dor abdominal, diarreia, constipação, e a partir daí a gente tem a noção se tá ou não contaminada. Qual a dica para consumir a água mais limpa? Para o consumo de uma água mais limpa, recomenda-se a filtragem ou purificação desta água, seguida da fervura, no mínimo 5 minutos, além da opção de filtragem química com o hipoclorito de sódio. Inclusive, esse hipoclorito, para a comunidade do Banco da Vitória, está disponível na Unidade Básica de Saúde. A gente sabe que muitas pessoas acabam consumindo a água da torneira, que é abastecida pela Embasa. Existe um risco de contaminação ao beber essa água? Não. A água da Embasa, apesar dela não ser filtrada, ela é uma água tratada. Portanto, não há risco de contaminação por ovos da larva da tênia. Porém, deve-se ter cuidado com a limpeza das caixas d'água também, que podem ser locais de contaminação por essas larvas. E lembrar que, apesar de não haver contaminação de ovos de tênia nessas águas fornecidas por torneira, podem ter outros tipos de contaminação. Eu senti os sintomas da teníase e aí eu procuro um médico. Como eu recebo esse diagnóstico? O diagnóstico é suspeitado pela história de exposição a fatores de risco, como consumo de carne crua ou mal cozida, associado a sintomas como dor abdominal e presença de segmentos da tênia nas fezes. Mas é confirmado pela identificação de ovos por exames de fezes. No entanto, os ovos eles não são liberados nas fezes até cerca de 2 ou 3 meses após a tênia adulta estar fixada no intestino, e por conta disso, são necessários 3 exames de fezes em diferentes dias para aumentar a sensibilidade do exame. Como é feito o tratamento da teníase? Quanto tempo pode durar? É importante a gente falar que não é indicado, em maneira nenhuma, que seja feita automedicação. Então, a gente indica que procure atendimento médico em caso de suspeita da doença, em perceber algum desses sintomas. Seu médico ele vai escolher a medida terapêutica ideal de acordo com a sua individualidade. Cada paciente pode ter um medicamento que é mais indicado. E o que tem que ser ressaltado é que a medida efetiva, de fato, que cabe a cada um de nós, vai ser as medidas de prevenção. Só que, de modo geral, são usados os medicamentos que são chamados de antiparasitários, e esse tratamento ele pode durar desde 3 dias até 14 dias, a depender do caso e do paciente. Principalmente levando em consideração que o diagnóstico pode vir depois de 2 meses, né? Exatamente. Então é um período mais extenso, realmente. E falando da cisticercose, quais são os sintomas? Os sintomas da cisticercose, eles podem ser a cefaleia, que é a dor de cabeça, pode ter também convulsão, hipertensão intracraniana, problemas na visão, entre outros.
Isso acontece pelo que a gente chama de neurocisticercose, que é quando o verme ele consegue chegar no nosso sistema nervoso central. E vale dizer que, em alguns casos, o paciente pode apresentar também assintomático. Falando também da cisticercose ainda, qual exame é feito para receber o diagnóstico? O mesmo é feito também para a ateníase? O mesmo exame? Os médicos, eles diagnosticam a ateníase intestinal por conta da descoberta de pedaços ou de ovos do verme numa amostra de fezes, e eles vão diagnosticar a cisticercose identificando os cistos em outros locais do corpo ao fazer um exame de imagem ou um exame de sangue. Então, o diagnóstico é diferente. O da cisticercose é mais rápido porque pode ser retirado no sangue. Aí vai depender do tempo da análise laboratorial. A cisticercose é uma infecção que, mesmo com tratamento, pode durar anos ou a vida inteira. É possível ter uma vida normal e conviver com a doença ao mesmo tempo. Então, a cisticercose é uma das enfermidades mais perigosas. Ela é transmitida por parasita aos seres humanos e a expectativa de vida de um paciente com a cisticercose vai depender muito do local de acometimento do cisticerco e do tempo da doença, porque a larva ela pode se instalar no sistema nervoso central, causando a neurocisticercose, no olho, que é a forma ocular, na pele, no tecido celular subcutâneo, no fígado, além de outras localizações. Por exemplo, a neurocisticercose ela vai ser um tipo muito grave, na qual o paciente ele pode apresentar crises epilépticas, hipertensão intracraniana, hidrocefalia, meningite, entre outros sintomas que vão direcionar para um prognóstico bem desfavorável e dificultar que ele continue tendo uma vida tranquila. Um bom prognóstico, no caso. A ateníase é adquirida ao comer carne bovina ou suína mal cozida e com larvas. E a cisticercose se desenvolve a partir da ingestão de ovos do parasita encontrados até em verduras e legumes mal lavados e em água contaminada. Qual a maneira correta de lavar os legumes e verduras antes do consumo? Então, existem 7 passos que devem ser seguidos para que seja feita essa maneira correta de lavagem. O primeiro passo é lave as mãos. Antes de começar a lavar os legumes e verduras, lavem bem suas mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Após isso, lave em água corrente. Lave os legumes e as verduras em água corrente fria. Evite usar água quente, pois pode aumentar a absorção de pesticidas. Terceiro passo, esfregue suavemente a superfície dos legumes e verduras com as mãos limpas ou uma escova de cerdas macias. Isso vai ajudar a remover a sujeira e os resíduos de pesticidas. Quarto passo, retire as folhas externas. Se as folhas das verduras estiverem sujas ou murchas, remova-as antes de lavar o restante. Quinto passo, enche uma tigela com água e hipoclorito de sódio, coloque os legumes e as verduras em uma solução de água com hipoclorito, use 1 colher de sopa do produto na concentração de 2 ou 2,5% ou 2 colheres de hipoclorito na concentração de 1% para cada litro de água. Inclusive, vai ter vídeo explicando do projeto Media Lab no Instagram, como é que faz uso do hipoclorito. É isso, que a gente é um dos grupos, mas a gente está em um trabalho com outros grupos e vai ter material disponibilizado sobre todas as etapas de cada processo. Outro passo vai ser enxague novamente. Após a lavagem inicial, enxague bem os legumes e verduras em água corrente para remover qualquer resíduo de sujeira, vinagre ou outros produtos utilizados. E, por fim, seque com papel toalha ou centrifugue. Após a lavagem, deve-se secar, porque a umidade ela pode promover o crescimento bacteriano e, por isso, é melhor evitar guardar as verduras molhadas. Lembrando que a lavagem não elimina completamente todos os riscos de contaminação, mas ajuda a reduzi-los. É importante também adquirir legumes e verduras de fontes confiáveis e seguir as orientações de armazenamento adequado. E secar com um pano de prato, por exemplo, também pode aumentar a proliferação. É indicado que use um pano de prato seco e limpo. Aquele que fica na cozinha geralmente tem proliferação de bactéria, de fungo. Sim. E só para lembrar que o hipoclorito de sódio é distribuído gratuitamente nas unidades de saúde. E agora, para desmistificar um mito que é muito presente na sociedade local, e não só lá, como muito fora de lá também. É informação que é passada de pai para filho e roda a comunidade. Então, ali na estrada do Banco da Vitória, tem um cano na estrada que cai uma água e eles dizem ser saudável, que não precisa ser filtrada ou fervida, porque vem de uma fonte natural. Então, a pergunta que eu tenho para vocês isso é verídico ou é um mito?
o ideal é a gente fazer o uso da água tratada, encanada, porque a água que a gente pega nos rios, nas bicas, nesse caso no cano da estrada ou em outros lugares parecidos, elas podem estar contaminadas sem que a gente perceba, igual a gente já falou, seja por produto químico, por lixo, ou até mesmo por esgoto e fezes. E aí, no caso, a gente não conseguir seguir essa proposta, é indicado que a gente faça essa questão da filtragem e da fervura, nunca evitar esses passos. E vale falar também da questão do uso de hipoclorito nessa água, que é muito importante para lavar os alimentos, lavar a louça. E esse hipoclorito, como eu já falei, pode ser solicitado na UBS do Banco da Vitória. Se eu fervo a água, eu também preciso unir o hipoclorito ou uma coisa anula a outra? É bom que seja feito o uso de ambas, mas a fervura em si, ela geralmente já mata a maioria dos micro-organismos. Associada à filtragem. A cisticercose é transmitida pelo contato com fezes humanas infectadas com a tênia. Por isso, é importante descartar corretamente e não usar fezes humanas para adubar plantações. Mas o uso das fezes animal é liberado como adubo? Sim. Considerando o ciclo de vida da tênia solo e da tênia saginata, as fezes de animais elas não são fontes de contaminação para essas doenças, diferente das fezes humanas, visto que o sítio anatômico da larva nos animais vai ser nos músculos, diferente das fezes humanas, na qual as larvas elas se reproduzem no intestino delgado humano e liberam os ovos nas fezes. Então, só pra gente fazer um resumo de tudo que foi debatido e conversado aqui, as maneiras de evitar essas infecções seriam observar a presença de parasitas antes de comprar e consumir a carne, lavar bem verduras e legumes, o cozimento correto desses alimentos, não consumir água contaminada, então fazer sempre aquele tratamento da fervura e do Hipoclorito. E não usar fezes humanas como adubo, porque, né, não se sabe a procedência e gente, tem fezes animal no mundo, então pra que isso? E existe adubo de fezes animais que são tratadas e que tem uma segurança um pouco maior e devem ser compradas, né? Então, e existe mais alguma outra orientação além disso? Achei interessante, eu não sabia que já tinha fezes animais que vinham tratadas e certinho. É importante destacar também que o homem, quando está infectado, o ser humano infectado, quando ele defeca em local inapropriado, isso pode eliminar ovos nas fezes. E as fezes com ovos, que são consumidas por animais como o porco ou o boi, podem perpetuar esse ciclo. Além disso, existem outras formas de contaminação que é interessante citar, como a autoinfecção, que é quando os portadores da tênia, eles eliminam os ovos da sua própria tênia e levam a boca às mãos. E aí, consequentemente, ele se autoinfecta. Além disso, tem uma outra forma de autoinfecção, que é através da regurgitação ou vômitos, na qual, ao vomitar, essas fezes elas sobem no sistema digestivo e aí desenvolve um ciclo autoinfectante. E isso faria uma doença que inicialmente era teníase, via ser cisticercose. Exato. Nossa. Bom, chegamos ao final. Eu quero agradecer. Muito obrigada às nossas convidadas. Muito A gente obrigada, agradece. meninas. Por esclarecer todas as nossas dúvidas, nos ajudar a produzir o podcast e também espalhar as informações corretas, né? Todas as orientações. E obrigada a você de casa que está nos ouvindo. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigada, galera. E muito obrigada também a Mailton, que está nos ajudando, nos instruindo e nos auxiliando e tornando possível a gravação desse podcast. Muito obrigado, Mailton. E é importante manter sempre o acompanhamento certinho pela equipe multiprofissional da unidade de saúde do seu bairro. Em caso de apresentar algum desses sintomas sugestivos que a gente acabou de falar, procurar agendamento de consulta médica para ter um melhor prognóstico, um melhor tratamento dessa doença e evitar sempre, como a gente falou, a automedicação. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Finalizamos Tchau. por aqui.